Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Temos aqui a primeira pergunta. Eu acho que nem é bem uma pergunta, parece mais uma afirmação. E diz assim: é difícil para mim acreditar que eu mereço. É uma afirmação que eu ouço bastante. O ser humano, ele está finalizando uma grande caminhada. Essa caminhada proporcionou muitas experiências de cocriação na luz e nas sombras. Em muitas ocasiões, o ser humano experienciou aquilo que foi além do lícito, porque experienciar nas sombras faz parte da experiência da luz, porque ninguém pode estar definitivamente com a consciência elevada na luz sem ter experienciado também o outro lado, as polaridades. Ninguém conhece o mal sem ter vivido o mal. Ninguém se defende do mal, ninguém evita o mal se não conhece o mal. Em muitas ocasiões, o ser humano, que nada mais é que uma alma num corpo físico, passou por experiências dolorosas, onde a necessidade do resgate foi muito dura. E quando houve o resgate, a dor foi muito grande. E é natural que as pessoas, hoje encarnadas, são almas velhas, ou velhas almas, que trazem essas memórias, esses registros na sua bagagem de alma. E quando foi vivida uma vida de resgates, a dor intensa, houve sim o arrependimento, a culpa. Então nós temos dentro de nós a dor do arrependimento, a dor da culpa. E isso faz com que muitas almas encarnadas atualmente ainda precisam se libertar deste trauma. Porque a culpa não é um karma. A culpa é um trauma. É um trauma que surgiu quando o karma foi quitado, foi pago. Por isso que muitas vezes nós dissemos aqui já em vídeos anteriores, em textos antigos, trabalhar a culpa. A culpa é uma péssima companhia. Primeiro porque ela não vai mudar o que foi vivido lá no passado. E segundo porque ela faz com que a alma culpada, encarnada, se autopuna. É uma autopenitência. Ela se impõe a si mesmo uma sentença de não merecimento. Então, quando eu vejo alguém dizer, eu não mereço, é certo que ali tem uma grande dose de culpa. Por que você não merece? Só porque você acha que não merece? Não, eu posso te afirmar. Você não merece só na tua consciência culpada, porque se você já passou pela experiência, já pagou o preço do abuso da experiência, porque quando a experiência é feita na não-luz, mas não é de forma abusiva, apenas para aprender, nem karma vai gerar. O karma é gerado quando nós temos a consciência que aquela atitude não é lícita. Já vivemos aquela experiência e sabemos o resultado, já pagamos as consequências daquele ato mal executado. Então nós fazemos de novo, então o karma vai se manifestar depois de um dia. Por isso a alma se sente culpada. Não devia ter feito. Sabia que não podia e fiz. Mas mesmo assim, olhar para si mesmo, para dentro de si, para o passado, e dizer para si mesmo, sim, eu fiz. Fiz uma vez, aprendi que aquilo não era lícito, depois resolvi fazer de novo, sabendo que aquilo não era lícito. Foi uma experiência.
um pouco mais aprofundada. Paguei um preço mais caro porque eu sabia que aquilo não podia. Mas tudo bem, foi uma experiência, não preciso fazer de novo. Paguei. Quando a gente toma essa consciência, a alma não se sente mais devedora e nem culpada. Porque ela iluminou aquela sombra ainda, que nada mais era que uma memória, uma lembrança de dor e sofrimento. Quando nós queremos curar uma culpa, curar um medo, que é a mesma energia, embora diferente, mas as causas são diferentes, mas a energia é a mesma. É só olhar para dentro e dizer, sim, eu fiz isso, eu passei por isso, não preciso passar mais. Estamos aqui numa escola, aprendendo lições, e a vida segue. Mas segue mais leve, mais tranquila, mais fácil. O grande problema é sempre a autopunição. Quanta dor, quanto sofrimento poderia ser evitado. Quanto mais bela seria a vida se nós entendêssemos que medo e culpa são coisas do passado. Não é coisas que vai acontecer, nem coisas do presente. Enfim. Trabalhar a culpa, eu acho que ainda é uma tarefa das mais importantes, junto com a tarefa do trabalhar o medo. Olha, estamos na última encarnação dentro da condição de provas e expiações do planeta Terra. Chegamos ao final desta roda de samsara. Tudo vai finalizar agora dentro desta encarnação atual de cada um de nós. Temos essa vida ainda para resolver essas pendências. Como eu disse, trauma não impede a ascensão, mas impede de viver uma vida mais agradável, mais tranquila, mais feliz. Vamos viver a vida. Aquilo que cada um tem que passar, vai passar. Mas aquilo que já foi, já foi. Preocupar-se demais é criar problemas onde não existem. Organização, disciplina, planejamento é muito bom. Mas preocupar-se não é bom. Você tem que passar por uma prova, por uma lição, vai vir. Não tem como fugir. Se você está numa escola, você não pode fugir das provas. Mas enfrente. Enfrente com coragem, com determinação. E saiba que só depende de você. Vamos partir para uma outra questão. Como o sistema financeiro vai mudar sem caos? Será que os que ganham bilhões com este sistema financeiro vão permitir a mudança? É uma pergunta com duas questões. Bom, nós temos aqui então uma parte da mudança de um sistema. Já falamos que o GESAR é a mudança de todos os sistemas. O financeiro é um deles. Tudo vai mudar. Não tem como fazer uma transição planetária sem mudança, só no papel. Só no papel não existe. Porque é uma questão de frequência, é uma questão que interfere no plano divino e no movimento harmonioso da galáxia. Sem falar do universo, do multiverso, do cosmos infinito. Vamos só falar da galáxia. A Terra vai fazer o seu movimento, vai fazer a sua transição e a humanidade não vai impedir isso. Não tem como. Mas os sistemas dependem da humanidade, sim. O sistema financeiro é um sistema adotado para compra e venda, para ganhos e perdas, enfim, movimentações de valores. Como vai mudar sem caos?
Eu acho que o sistema financeiro mudou tanto nos últimos tempos e eu não vi caos nenhum. Imagina você há 20 anos atrás, quando você precisava de uma movimentação bancária, por exemplo. E veja como é hoje. Pagar os boletos. Quanto mudou? Faça uma vivência retroativa ali, traga para as memórias as situações que nós vivemos nesses últimos 20 anos. Não vamos falar aqui de 50 anos, embora mudou muito mais em 50 anos, mas vamos só contar os últimos 20 anos. Será que não mudou nada? Eu não vou precisar aqui dar detalhes. Aí a segunda parte da pergunta diz: e os que ganham bilhões com ele vão permitir? Bom, aí vamos entrar na mesma situação. Os donos dos bancos que ganham bilhões ou algum outro sistema, sei lá o que ganhe bilhões com o sistema financeiro, como os mercados de ações e outros tantos. O que eles fizeram com as mudanças nos últimos 20 anos? Nada. Eles têm que se adequar às mudanças. Há uma mudança de sistema. Quem não se adequa às mudanças vai ficar fora. Vai ficar à margem, marginalizado, como se diz. Não é preciso ser expert no assunto para saber disso. Eu não sou nenhum experto em finanças. Por isso, eu já disse tantas vezes, quando me pedem opiniões, eu não sou conselheiro financeiro de ninguém. Mas a gente tem que entender que os sistemas estão mudando e tudo vai mudar. Vai mudar o sistema de saúde, vai mudar o sistema de governo, o sistema judiciário, o sistema de produção, o sistema elétrico, de energia e tudo. Nós não temos que ficar preocupados com as mudanças, porque as mudanças elas são automáticas, elas vão simplesmente acontecer. Há um retardo aqui, um retardo lá, um ganho aqui, um ganho lá, mas no final tudo converge para as mudanças. É impossível alguém impedir as mudanças. Pode impedir por um tempo, isso acontece. Os interesses, sim. Sabemos que os interesses, principalmente econômicos, são poderosos. Mas quem é que pode mudar os planos divinos dos mundos? É óbvio que nós temos o calendário e às vezes a gente tem pressa e o calendário demora para passar os dias, porque o dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias, e às vezes a gente fica angustiado, com pressa. Mas o que tem que vir, vai vir. O que tem que ser, vai ser, porque não são os humanos que determinam as mudanças dos planetas, das estrelas, aquilo que tem que ser dentro da evolução dos mundos. Os humanos têm uma tarefa, mas ela é limitada à esfera material da Terra e dentro daquilo que é possível aqui sem interferir no plano maior. Há permissão para que os humanos criem, que façam mudanças, sim, mas não dentro de certas coisas que envolvem o todo. Então vamos esperar, sim, as mudanças, o caos, algumas coisas, sim, podem acontecer. Já dissemos aqui tantas vezes que há muita especulação no sistema financeiro e a especulação vai deixar de existir. Então, quem investe na especulação, quem ganha com a especulação, quem ganha um dinheiro ilícito, não vai prosperar. Isso é natural. Vai chegar ao ponto que vai desaparecer. É como uma bolha de sabão. Estoura, desaparece.
Não tem o que fazer. Não vamos sair das nossas obrigações, dos nossos compromissos, dos nossos planos pessoais. Vamos fazer a nossa parte. E vamos nos ajustando. A cada dia, a cada mês, a cada ano, vamos vendo como as coisas vão e vamos nos ajustando. Houve, sim, muito tempo, e por muito tempo, interferências, abusos em todos os setores, e a humanidade pagou um alto preço, mas agora as coisas estão se afunilando, não há mais tempo. É questão de poucos anos, poucas décadas, e nós vamos ver um mundo se transformar, e não há nada e ninguém que possa impedir, porque é energia, é frequência, é luz, é informação. Não depende mais somente dos humanos e da humanidade, depende sim do que está chegando. É a matéria-prima que nós usamos para evoluir, para produzir, para criar. Se tudo já está chegando de uma forma diferente energeticamente, tudo vai mudar também o resultado. Isso é óbvio. Temos aqui mais uma pergunta. O que dizer então sobre desencarnados que se agarram nas pessoas encarnadas, obviamente as almas encarnadas, e essa pessoa começa a sentir a dor que aquela alma desencarnada sentia? É assim que eu entendi a pergunta e é assim que eu vou responder. Existiu sim muito tempo o apego, principalmente. A alma desencarna, mas estava apegada a pessoas e ela não quer deixar essas pessoas e fica presa. Ficava por muito tempo, tinha tempo. Meses, anos. E às vezes aquela alma que deixou de viver num corpo físico, ela tinha uma dor muito grande e para se manifestar, para dizer que está ali, para se fazer sentir, porque ver ninguém vê, porque ela não tem mais corpo, não tem matéria, os olhos do nosso corpo físico possam ver, então ela se manifesta. A manifestação de uma alma, quando está próxima de alguém, ela usa de algo que aquela pessoa vai sentir. Nesse caso aqui, a dor, mas podia ser qualquer outra coisa. Tem algumas que se fazem sentir por aromas, cheiros. É comum, por exemplo, a pessoa sentir cheiro de cigarro e não tem ninguém na casa que fuma. Mas tinha alguém na casa que fumava e que desencarnou. Às vezes aquela alma vem, ela não está fazendo isso para incomodar. Ela está simplesmente dizendo, estou aqui. A mesma coisa a dor. Se tem alguém que desencarnou com dor e depois alguém da casa, ou mesmo que seja de outra casa, enfim, que essa alma se manifesta e se manifesta através da dor, é uma forma dela dizer, estou aqui, estou aqui. Às vezes está pedindo ajuda, se é dor, ela está realmente precisando de ajuda. Se é um aroma, um cheiro, um perfume, né? Qualquer coisa, pode ser então simplesmente um aviso, ó, estou aqui, vim fazer uma visitinha. Tem várias formas de se manifestar. O problema é que as pessoas têm medo. Todos os seres humanos que têm medo de almas que desencarnaram ficam apavorados quando há uma manifestação. Mesmo que seja uma alma maravilhosa, querida da casa, que ela vem ali porque elas têm a permissão para visitar. A alma, depois que está desencarnada e ela está já sendo acolhida e está acomodada lá no plano astral, ela pode receber sim a permissão de fazer visita para os seus familiares. E às vezes ela quer dizer, estou aqui. Então tem pessoas que sonham o desencarnado, tem pessoas que têm uma sensibilidade, pode sentir algum perfume que aquela alma usava antes de desencarnar, cheiro de cigarro.
de bebida. Sim, porque quem fuma não quer dizer que desencarne e vai para o umbral grosso, né? O vício, no caso, é uma prova que precisa ser vencida, e se não é vencida, nesta vida atual, tem as outras maneiras de pagar o preço, que é um problema físico de saúde provocado pelo uso do cigarro, da bebida, enfim, do vício. Mas antigamente tinha tempo, então a alma desencarnava, viciada, voltava depois com a tendência do vício, tinha que trabalhar o vício na encarnação seguinte. E não tem por que fugir, porque é preciso vencer a prova. É que nem uma prova na escola. Precisava de nota, não atingiu, a escola dá mais uma oportunidade. Faça mais uma prova, na segunda época, quem sabe você aumenta a nota, né, aumenta a média. E assim. Então, o que dizer sobre os desencarnados que se agarram a alguém? Eu não digo que se agarram, eles apenas comparecem. Se fazem presente. Se fazem notar a sua presença. Eu acredito até que às vezes, quando alguém sente dor daquele que desencarnou, eu acho que nem sempre é aquela alma que vem se manifestar. Eu diria que às vezes é o apego daquele que ficou aqui ainda vivendo a vida corpórea, está muito apegado àquele que foi embora e começa a sentir a dor do outro, talvez por uma razão qualquer, por uma culpa, ou então pela tristeza de ter sido separado, porque há separação quando alguém desencarna, uma alma desencarna, que ficam, e aquela que desencarna há uma separação temporária. Então a dor sempre vai existir de um lado, do outro, mas não vejo uma coisa assim muito interessante que se deva se preocupar, se estudar demais. A única coisa que eu diria aqui, além disso tudo, é presta atenção. Será que não é você que ficou agarrado àquele que foi embora? Aquele que desencarnou? Aquele familiar, aquela pessoa querida? Será que não é você que tem que desapegar para passar a um estágio sem dor, né? Porque você está sentindo dor. Eu acredito que esteja mais contigo do que com a alma que você foi antes. Tá bem? Temos mais aqui uma pergunta também. Por que, ao dividirmos nossas alegrias e nossos problemas com os outros, parece que dificulta a sua realização? Bom, eu não sei o que desejaria ser realizado nessa situação. Talvez seja dificulta que o problema continue. Eu diria, quando nós dividimos nossas alegrias e nossos problemas com os outros, eu acho que o fardo fica mais leve, porque dividimos o peso. Eu espero que essa pergunta tenha sido feita nesse sentido, senão ficar devendo a resposta. Quando dividimos o fardo, é a mesma coisa, você vai no mercado, compra lá umas coisas, coloca em 4 sacolas, mais ou menos cada uma com o mesmo peso, e daí você tem 4 para carregar, e é pesado. Se tem alguém contigo, ou que te acompanha, você dá 2 para outra pessoa, e aí você fica com 2, outro com 2, divide o peso. Fica mais tranquilo. Então, quando nós temos algo que nós identificamos como dificuldades, problemas, enfim, lembrando que nós não temos problemas, temos tarefas, mas que seja aqui considerado um problema, para entender melhor. Quando temos algo que nos incomoda, quando dividimos com alguém, sempre é aliviada a carga. Por isso é preciso se abrir, não guardar para si coisas ruins, não ficar armazenando, porque vai acumulando. Divida, ouça uma opinião, ouça uma palavra amiga, aceite o ombro amigo, a mão que te ampara, ajuda muito.
Agora já você vai dividir a alegria. Ali é um outro problema. Talvez a pergunta aqui tenha outros desdobramentos. Às vezes nós vamos dividir as nossas alegrias com alguém e aquela outra pessoa não fica feliz com a nossa alegria. Tem gente assim, que se incomoda com a alegria dos outros. Então ela começa a boicotar a nossa alegria, porque eu diria que é um tipo de inveja, porque ela não pode ver os outros felizes, então ela começa a desejar que aquela pessoa que está feliz tenha algum contratempo para diminuir a sua alegria. Eu não sei por que certas pessoas pensam assim. Pois é tão gostoso ver os outros felizes. Faz bem para nós. Assim como a dor do outro nos atinge de certa forma, a alegria dos outros nos contamina, nos contagia, aliás, é a palavra adequada, nos contagia porque é bom ver as pessoas felizes. Tudo é contagiante, tanto a dor quanto o bem-estar, tanto a tristeza quanto a alegria. Então, vamos aproveitar, vamos entrar naquele campo eletromagnético alegre e vamos também saborear um pouco da alegria. Mas às vezes é preciso, sim, dependendo das pessoas, se a gente conhece as pessoas, não fazer muitas confidências, não relatar muito as nossas alegrias, porque vai atrair talvez uma energia contrária. Ainda tem disso. Vamos esperar mais um tempo, que mais adiante essas coisas também não vão existir mais. Mas ainda é preciso ter um pouco de cuidado. Vamos então para a última pergunta. Explique a diferença entre anjos caídos e almas exiladas. Bom, acho que aqui é bem fácil de entender a diferença. Anjos caídos são aquelas almas que estavam numa dimensão superior, já tinham evoluído, já estavam muito mais adiantadas do que as almas aqui da Terra, por exemplo. Mas resolveram fazer experiências que não estavam sendo permitidas naquele mundo que elas estavam. Porque o livre-arbítrio existe em todas as dimensões. A luz e a sombra existem em todas as dimensões. Até vou aproveitar aqui e responder várias perguntas que já me fizeram. Mas então, nas dimensões superiores ainda existe o mal? Não, o mal não é permitido nas dimensões superiores. Mas as almas que habitam dimensões superiores, se elas decidem praticar o mal, elas caem na vibração e voltam para mundos inferiores. Por isso eles caem. Por isso são anjos caídos. Eles estavam na condição já angelical, ou próximo disso, obviamente, se são anjos, estavam na condição de angélicos. Mas mesmo que estejam em dimensões um pouco abaixo do mundo angelical, se resolveu fazer o mal, porque a partir da quinta dimensão não existe mais a prática do mal. Nos mundos que ascensiona, que fazem a transição para dimensões acima da quinta em diante, não tem frequência para a prática do mal. A sombra vai existir, porque vai se continuar trabalhando a luz com a matéria escura, que é a sombra. Só que não há a possibilidade, porque não existem consciências voltadas ao mal. Na medida que uma alma da quinta dimensão acima resolve praticar alguma ação dentro daquilo que é classificado como mal, automaticamente ela é rebaixada por causa da frequência que baixa. Abaixa a frequência ao nível do mundo de provas e expiações. Por isso, os anjos caídos vieram de certas estrelas, planetas, mesmo aqui dentro do braço de Órion, mas já mais elevados, e vieram para o nosso sistema solar, aonde tinham os planetas todos ainda na terceira dimensão, na época que eles aqui vieram. Agora, o último planeta a ser libertado é a Terra. Eles daqui, nesta galáxia,
nesta galáxia parece que eles não têm mais campo. Mas vai ter mundos de provas e expiações, sim, tanto que os exilados, isso aqui, então vamos falar dos exilados agora, os exilados da Terra, por exemplo, vão para mundos de terceira dimensão, de provas e expiações, porque eles não estão prontos para o mundo de quinta dimensão. Eles ainda se comprazem no mal, não tem frequência para subir. As pessoas acham que, eu vou atingir a frequência para a nova Terra, eu tenho que estudar, tenho que aprender. Sim, é bom estudar, aprender, facilita. Mas a frequência da nova Terra não tem nada a ver com conhecimento. Tem a ver com o ser. A alma que está encarnada, ela tem que ser próxima da pureza. Como disse o Cristo, os mansos e puros de coração herdarão a nova Terra. Não precisa ser santo, mas ele não pode se comprazer no mal. A alma que ainda se compraz naquilo que não é lícito não está na frequência da nova Terra. E se desencarnar nessa situação, é exilada. Então, a alma exilada é uma alma que está num planeta como a Terra agora, que está terminando a transição para uma dimensão acima, que é a quinta, porque a quarta fazia parte da Terra. A quarta era o mundo dos desencarnados. Então, terceira e quarta. Agora, da terceira para a quinta. Não desencarna mais, porque não precisa. Não precisa fazer autoavaliação mais, porque tem que avaliar. Então, a alma, se não está pronta nessa frequência, ela vai ser exilada agora, porque a Terra não vai ter a dimensão que nós vivíamos, um mundo de provas e expiações. E nem a quarta dimensão, que é onde as almas iam para recapitular. Então, a diferença entre anjos caídos e almas exiladas é essa. As almas têm a possibilidade de subir, não tem frequência, não sobe, são exiladas quando o planeta que elas habitam faz a transição para a quinta dimensão. Os anjos caídos é o contrário, são almas que já estavam na quinta em diante, resolvem experienciar aquilo que não é permitido, não tem frequência, então eles caem para ter a frequência de fazer a experiência, já que eles querem experienciar. Vão achar um mundo condizente. E seria isso. Acho que não há dúvidas, e se houver em outras oportunidades, serão esclarecidas, porque todos ainda que estão encarnados têm tempo de aprender, tempo de se mudar, de se modificar, de se aperfeiçoar e ascensionar. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.